Houve um tempo, não muito distante, em que o mundo masculino tinha contornos nítidos. Os carros eram barulhentos, cuspiam fumaça e pareciam esculpidos em aço e trovão. Os trabalhos eram duros, muitas vezes sujos, mas construíam cidades e nações. Os homens tinham papéis claros: prover, proteger, construir. A vida não era fácil, mas havia uma clareza brutal nela. Um homem sabia o que era esperado dele e o que ele precisava fazer para ganhar respeito. Hoje, olhe ao seu redor. Os carros parecem caixas, bege idênticas e sem alma. Os trabalhos masculinos são vistos como primitivos e os papéis foram dissolvidos em um caldo de confusão ideológica. A narrativa que te vendem é que isso é progresso, que estamos evoluindo para uma sociedade mais igualitária e fluida. Mas e se essa não for a história toda? E se essa dissolução da masculinidade não for um acidente, mas um projeto? Não precisa ser uma conspiração com homens de terno em uma sala escura. Basta fazer uma pergunta simples e assustadora: homens fortes e independentes ou homens fracos e dóceis? Quais são mais fáceis de controlar? A resposta é óbvia, e nela reside a chave para entender a grande domesticação do homem moderno. Neste vídeo, vamos argumentar que a cultura das últimas décadas tem operado como um programa de domesticação em massa, um processo lento e metódico para transformar o lobo selvagem, que era o homem, em um animal de fazenda, dócil, previsível e, acima de tudo, dependente do dono da fazenda. Vamos explorar como a mídia, a cultura e a política conspiraram, consciente ou inconscientemente, para te enfraquecer, porque um rebanho de ovelhas é muito mais fácil de governar do que uma matilha de lobos. O primeiro passo da domesticação foi ridicularizar a figura do pai. Pense nos seriados e filmes com os quais você cresceu. Como o pai era retratado, quase invariavelmente, como um idiota adorável, um trapalhão incompetente que precisava ser constantemente salvo pela esposa inteligente e pelos filhos espertos. Homer Simpson, Al Bundy. A mensagem, repetida incansavelmente, era clara: o pai, a figura central da autoridade e força masculina, é um palhaço. Ele não é para ser respeitado, mas tolerado. Ele não é o líder da família, é o bobo da corte. Ao destruir a imagem do pai na cultura popular, eles destruíram o primeiro e mais importante modelo de masculinidade para milhões de meninos. Se seu próprio pai é uma piada, que esperança você tem de se tornar um homem digno de respeito? O segundo passo da domesticação foi tornar a vida fácil demais e remover o trabalho duro. Nossos avós e pais construíam coisas com as próprias mãos. Eles trabalhavam em empregos exaustivos, chegavam em casa e ainda consertavam o telhado ou construíam uma extensão da casa. Eles nos levavam para o trabalho, nos ensinavam o valor do calo na mão, da exaustão no final de um dia produtivo. Eles nos mostraram, através do exemplo, como um provedor age. Eles não nos pouparam da dificuldade, porque sabiam que é a dificuldade que forja o caráter. É o trabalho duro que constrói uma espinha dorsal. A paternidade moderna, em sua tentativa equivocada de dar aos filhos o que não teve, fez o oposto. Tornou a vida deles um parque de diversões. Removeu toda a fricção, todo o desconforto. Deu-lhes tudo o que queriam e os protegeu de tudo o que precisavam. A responsabilidade, o trabalho, a luta. E ao fazer isso, não lhes fez nenhum favor. Criou uma geração de homens com a espinha dorsal de uma água viva. Homens que, ao primeiro sinal de adversidade real, desmoronam. Porque nunca foram ensinados a suportar o peso.
Não negue aos seus filhos a oportunidade de fazer um trabalho difícil. É o maior presente que você pode lhes dar. O terceiro passo, e o mais insidioso, foi patologizar e insultar a masculinidade. Não bastava mais apenas ridicularizar, era preciso transformar a própria essência de ser homem em uma doença. Sua ambição, ganância tóxica. Sua assertividade, agressão. Seu desejo de competir e vencer, problemático. Sua força, uma ameaça. Eles te dizem que você é racista, que você é privilegiado, que você é a causa de todos os problemas do mundo. E enquanto você já está lutando para encontrar seu lugar em uma economia que não te favorece, para encontrar um relacionamento em uma cultura que te despreza, eles ainda te insultam. Por quê? Porque um homem envergonhado é um homem paralisado. Um homem que se sente culpado por sua própria natureza não vai lutar, ele vai pedir desculpas. Ele vai se ajoelhar, ele vai se tornar mais suave, mais agradável, mais controlável. É uma tática de guerra psicológica. Eles te quebram por dentro, para que você não tenha força para resistir por fora. Eles te convencem de que você é o vilão, para que você aceite passivamente o papel de vítima. Uma pausa. Você reconhece essas táticas? A imagem do pai idiota? A aversão cultural ao trabalho duro? A constante bateria de insultos contra os homens? Se você percebe que isso não é uma série de acidentes, mas um padrão deliberado de domesticação, vá aos comentários, escreva a palavra selvagem. É a sua recusa em ser domesticado. É a sua decisão de honrar o lobo e não a ovelha dentro de você. E se você quer se juntar à matilha, inscreva-se no canal. E assim, chegamos ao objetivo final da grande domesticação: criar o cidadão perfeito para um estado controlador. Um homem que foi condicionado a ser suave e agradável é mais fácil de controlar. Um homem que foi ensinado a temer o conflito e a buscar a segurança acima de tudo, votará por mais governo, mais impostos, mais regulamentação e menos liberdade. Ele não quer liberdade. Ele quer coisas grátis. Ele quer que o governo seja sua babá, seu protetor, seu provedor. Pense nos últimos anos. Fique em casa. Use a máscara. Tome a injeção experimental. Cale a boca e obedeça, porque nós dissemos, e a vasta maioria da população, condicionada por décadas de amaciamento, cumpriu, sem questionar. Porque questionar é criar conflito. E eles foram ensinados que o conflito é ruim. Homens fortes e independentes são um obstáculo para um governo que quer poder total. Homens domesticados são um tapete de boas-vindas. A tragédia é que, enquanto a sociedade te empurra para essa docilidade, ela secretamente te despreza por isso. As mesmas forças culturais que te dizem para ser mais suave são as que depois se perguntam: onde estão os homens de verdade? As mulheres, que são incentivadas a serem independentes e poderosas, olham ao redor e não encontram homens que possam igualar ou superar sua força, criando uma epidemia de solidão e frustração para ambos os sexos. O antídoto para a domesticação não é a raiva cega, é a desobediência consciente. É olhar para o sistema e dizer: não, não, eu não vou me envergonhar da minha natureza. Não, eu não vou criar meus filhos para serem fracos. Não, eu não vou aceitar o conforto em troca da minha liberdade. É um processo de desligar-se da matriz. É construir sua própria força, sua própria família, seu próprio negócio, sua própria comunidade, com base em princípios de honra, trabalho e soberania. Nós, que ainda nos lembramos de um mundo diferente, que tivemos pais e avós que nos mostraram
o que é o trabalho de verdade, temos uma responsabilidade. A responsabilidade de não deixar que a chama se apague, de ensinar aos nossos filhos e aos jovens ao nosso redor que a dor do trabalho duro é 1000 vezes preferível à dor do arrependimento, que a força não é tóxica, mas necessária, e que ser um homem de verdade, com uma espinha dorsal de aço e um código de honra, não é algo para se envergonhar, mas sim a maior fonte de orgulho que se pode ter. A domesticação é uma escolha. Você pode aceitar a ração e a segurança da fazenda, ou pode reivindicar a liberdade e o perigo da selva. Se você escolhe a liberdade, inscreva-se e junte-se aos homens que se recusam a ser gado. Para nossa ação final, um ato de rebelião. Vá aos comentários e nos diga qual é a primeira regra da fazenda que você vai quebrar esta semana. É a regra de evitar o conflito? A regra de buscar o conforto? A regra de se sentir culpado por sua ambição? Declare sua desobediência. A revolução começa com um único ato de desafio.